Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre pregação. Como pregar é um tema menor dentro do tema maior da comunicação, vamos tratar hoje desse assunto significativo, comunicação não verbal. A palavra comunicação deriva da palavra comum. Isso dá uma pista para nós muito importante. Significa que quanto mais pontos em comum um orador tem com seus ouvintes, mais fácil será a comunicação, o entendimento, o entrosamento entre eles. Portanto, é muito bom se a gente puder encontrar pontos em comum entre o orador e o seu receptor. Quando estudamos comunicação, há muitas formas de classificá-la. Vamos usar uma delas nesse estudo. A comunicação pode ser classificada como verbal ou como não verbal. O que é comunicação verbal? Comunicação verbal é aquela em que nós estamos usando a palavra. Sempre que eu uso a palavra, então eu posso chamá-la comunicação verbal. Ela pode ser falada, oral, ou pode ser escrita. Quando você escreve um e-mail, manda para alguém, escreve uma carta, um documento, um registro para enviar para outra pessoa, isso é comunicação verbal escrita. Quando você fala pessoalmente com alguém, quando você prega a palavra de Deus, quando você dá uma aula, isso é comunicação verbal oral. Você pode estar perguntando, mas por que estudar esse assunto dentro do tema da pregação? Pela seguinte razão: quando alguém vai pregar a mensagem de Deus, ele prepara o seu assunto, prepara a si mesmo e vai à frente das pessoas e começa a expor. E ele frequentemente está pensando que comunica só o que sai da sua boca. E isso simplesmente não é verdade. Nós comunicamos uma porção de coisas sem ser pela fala. Observe, por exemplo, a inflexão da voz. Como vimos na aula passada, a curvatura da voz. Essa alteração que fazemos no volume, na velocidade, mudamos o tom também. Isso é uma comunicação. Algumas vezes, quando conversamos com outras pessoas, nós até dizemos para elas a palavra certa ou a frase certa. O problema é que nós mencionamos num tom errado e o tom foi ofensivo e aí já mudou todo o entendimento da outra pessoa. Portanto, a inflexão da voz, ela é em si mesma uma comunicação não verbal importante na hora de falarmos para as pessoas. A maneira como nós gesticulamos também comunica alguma coisa, a postura corporal do pregador, as feições do seu rosto, a expressão do seu olhar, a sua aparência pessoal de um modo total e também a roupa que ele está usando, as suas vestes. Portanto, quando estamos à frente de um público para apresentar a palavra de Deus, nós comunicamos, é verdade, aquilo que sai com a nossa boca, mas comunicamos de outras maneiras também. O importante é que a comunicação não verbal se harmonize com a comunicação verbal, que ela ajude e não atrapalhe a exposição da palavra de Deus. Essa comunicação não verbal, ela pode ser consciente ou inconsciente. Frequentemente, nós comunicamos coisas não verbais sem saber que estamos comunicando, mas nós podemos usá-la de modo consciente. Por exemplo, imagine que um jovem deseja um trabalho num escritório de advocacia ou contabilidade no centro da cidade de São Paulo. Ele é um candidato a emprego. Como ele vai aparecer lá para conversar sobre o assunto? Ele não vai de tênis, ele não vai de calça jeans, ele não vai de camiseta ou de bermuda ou de chinelo. Como que ele vai? Ele vai de terno azul marinho, ele vai de camisa clara, uma gravata combinando. Por quê? Porque o ambiente de trabalho ali exige estas coisas. E se ele for assim, ele vai causar uma boa impressão e vai ser mais fácil para ele ser contratado por aquelas pessoas. Nesse caso, a comunicação não verbal, sua aparência e vestuário, estão sendo usados de modo consciente, ele tem uma intenção com aquilo. O pregador deve ter ciência dessas coisas também,
deve saber que elas existem. E quando ele for se preparar para pregar, deve ter cuidado para que a sua aparência geral possa contribuir com a mensagem, de modo que ela seja aceita pelas pessoas que estão ali escutando a sua fala. Um estudioso do assunto de comunicação, chamado Norman Wright, certa vez apresentou a seguinte mensagem: comunicamos 7% com o nosso conteúdo, 38% com a tonalidade e 55% com os outros aspectos não verbais. Portanto, esse assunto de comunicação não verbal é bastante importante e deve ser considerado por quem vai pregar o Evangelho. Para facilitar o entendimento deste assunto, nós criamos uma regra de ouro que deve ser observada por todo aquele que quer ser um pregador. E essa regra é bastante simples. Não aparentar nem usar nada que venha desviar a atenção dos ouvintes da mensagem. Vamos detalhar um pouquinho esse aspecto aqui agora. Vamos começar aqui mencionando parte por parte de como deve ser a aparência e o vestuário de um orador. O que eu vou mencionar agora não é um assim diz o Senhor, não está revelado na Bíblia, mas é um consenso daquilo que é bem aceito de um modo geral por nossa comunidade. E quando seguimos isso, nós temos melhor chance de nos darmos bem como pregadores. Vejamos primeiramente o aspecto do cabelo. O cabelo deve estar bem cortado, bem penteado. Você não pode aparecer diante de um auditório com o cabelo todo daquele jeito que parece que saiu do furacão Katrina. Tem que cuidar bem dessa parte do seu corpo. Portanto, o cabelo bem penteado vai ser condizente com a mensagem. O segundo item muito importante no vestuário é a camisa. Existem camisas que não combinam com gravata nem com paletó atrás do púlpito. Por exemplo, camisa de cor berrante, vermelhão, roxão, verdão, amarelão, tudo que termina em ão não serve, com exceção de brancão. Brancão você pode usar, tá bem? Camisa estampada, que tem ursinho, bolinha, bichinho, tamborzinho, não use, também não serve. Camisa com listra muito larga e muito forte, tipo pano de colchão antigo, não serve. Camisa xadrez, xadrez muito forte, muito carregado, não use, não é boa. Que camisas usar? A camisa branca é a melhor que tem. Camisa de cor clara, qualquer tom claro, tom pastel serve. Alguma camisa de cor escura, não berrante, está sendo usada de um tempo para cá. Uma camisa preta, uma camisa cinza ou azul, que não são berrantes, não são as melhores, mas também servem. Então, essas são as dicas sobre camisa. Um próximo item importante é gravata. No mundo todo, uma pessoa que está bem vestida, ele está usando terno, camisa e gravata. Sobre a gravata, a primeira informação que eu dou é que a gravata tem prazo de validade. A gravata vai mudando de acordo com as situações de cada época. Ela pode ficar mais larga, mais estreita, de um jeito, de outro. E é importante que a gente, como orador, não fique destoado do que é comum e aceitável na ocasião que estamos pregando. Portanto, cuide da gravata. Um outro detalhe sobre a gravata é sobre o seu tamanho. A ponta da gravata deve ir até a cinta. Não deve ser acima nem abaixo. Ali é o ponto correto. Eu sugiro que você passe diante de uma loja de roupas masculinas, roupas sociais, e dê uma olhadinha. Não precisa nem parar, pode ir caminhando mesmo e observando. Você vai ter uma ideia das gravatas que são usadas e vai poder saber assim o que é correto usar no momento que você vai apresentar a mensagem. Prendedor de gravata. Tem épocas que é usado, tem épocas que não é usado, ele tem uma função apenas, que é manter a gravata no centro para não ficar de um lado ou de outro, não ficar torta. Então, se você quiser usar, saiba que o normal, a altura dele é 20 centímetros acima da ponta.
Você pega a ponta da gravata, meça 20 centímetros, coloque ali é o lugar certo do pregador ficar. Então não é próximo ao nó, nem muito embaixo, é ali mais ou menos no meio da gravata. Próximo item é o sapato. Há uma variedade de cores hoje, mas basicamente tem duas cores que a gente tem mais facilidade para fazer manutenção. É o sapato preto e também o sapato marrom. Então, quando nós vamos nos preparar para pregar, o sapato tem que estar em condições de bom uso. Ele tem que estar limpo, tem que estar engraxado e também combinando na cor, tanto com a meia como também com a calça. Veja, lá embaixo 3 coisas combinam. Combina meia com também o sapato e a calça. Então, se você está usando sapato preto, a sua calça tem que ser preta, ou azul marinho, ou cinza. Se você está usando um sapato marrom, então a calça é marrom, ou é bege, ou é indo para um lado um pouco verde, aí fica bem. Não é correto você usar um terno preto, por exemplo, e sapato marrom, ou um terno marrom e sapato preto. Isso não está realmente combinando. Meias. Usamos as meias sociais. É claro que as pessoas geralmente não veem a meia do pregador. Não deviam de ver enquanto está pregando. Mas algumas vezes, quando estamos na igreja, estamos assentados lá, junto aos oficiantes do culto, quando nos sentamos, a calça sobe e então aparece a meia. E a meia não pode destoar do restante da sua vestimenta. As calças, elas também têm um tamanho correto. E o tamanho delas é lá encostando na parte de cima do salto do sapato. Adornos. Você vai dizer assim, nós não usamos adornos. Claro que usamos. Você pode em sua casa ir para o dicionário, folhear, procurando o verbete gravata. Vai dizer assim, adorno para o pescoço. Isso aqui é um adorno. E a gente pode usar o adorno, só que não deve chamar demais a atenção, não é? E temos que cuidar com algumas coisas que às vezes desviam a atenção. E por isso que tratamos esse assunto aqui. Às vezes um relógio pode ser muito chamativo, as abotoaduras ou um prendedor, às vezes o próprio óculos, né, a armação que estamos usando. Então cuidar para que essas coisas não desviem a atenção da mensagem. Outro item importante na vestimenta de um pregador é o terno. Em alguns lugares é chamado também de traje ou de costume. Lá no interior chamam de fatiota. O pregador deve usar terno? Não é obrigado. Você pode usar, na hora da pregação, um paletó de uma cor e uma calça de outra, contanto que combinem. Tipo assim, paletó azul marinho, calça cinza, combina, fica bem, você pode usar. Se usar terno, melhor ainda. Todavia, nos ritos da igreja, se espera que quem participa ativamente à frente use um terno, um traje completo de cor sóbria. Cor sóbria é cor preta, cor marrom escura, cor cinza escura, azul marinho. São cores assim. Ritos da igreja são batismo, casamento, funeral, ordenação de pastor, ancião, diácono, enfim. Nesses momentos, você deveria usar, portanto, um terno e de cor escura. E as mulheres que são pregadoras? O que elas devem usar? Bem, primeiramente, eu creio que quem deve definir o que as mulheres devem usar são elas mesmas. Eu vou dar apenas algumas dicas do que evitar por motivos óbvios, porque se a roupa for usada com aqueles itens, vai chamar muito a atenção. Então, o que evitar? Vejam, primeiro, cores muito berrantes, tecidos transparentes, roupa muito justa, roupa muito decotada, adornos extravagantes e excesso de maquiagem. Nessa aula, você aprendeu que um pregador comunica não só aquilo que sai da sua boca, ele comunica também com aparência,
com a sua vestimenta e de outras formas também. E o segredo é que essas coisas não atrapalhem a mensagem. Se você for pregar lá num lugar afastado, onde as pessoas não tiveram muita chance de estudar, quem sabe do jeito que você for vai dar certo. Mas se você tiver que pregar diante de um auditório, composto por pessoas que são educadas, que estudaram, se você não cuidar, a sua aparência pode desviar a atenção dos seus ouvintes. Porque educação tem um efeito colateral. As pessoas mais educadas, elas ficam mais exigentes, ou mais enjoadas, se você quiser. Mas é uma coisa natural. Em algumas situações, o pregador ou orador está tão mal vestido que os ouvintes não conseguem prestar atenção no que ele está falando. Portanto, eu dou uma dica para você. Quando tiver que pregar, você está com o teu sermão pronto, preparou a mensagem, preparou a si mesmo, você já se vestiu. Antes de sair de sua casa ou apartamento, passe na frente do espelho. Olhe para o espelho e diga assim: espelho, espelho meu, tem alguma coisa em mim que vai desviar os ouvintes da palavra de Deus? Olhe bem. E se tiver alguma coisa assim, então antes de abrir a porta e passar por ela, faça o ajuste necessário. Aproveite essas dicas, use elas da próxima vez que for colocar-se junto ao púlpito para apresentar a palavra de Deus.